Hoje, falaremos dos carros de combate da Alemanha Nacional-Socialista. Qual é a história desses blindados? Quantos homens haviam nesses carros de combate? E qual foi o seu desempenho na Segunda Guerra Mundial? O carro blindado Sonderkraftfahrzeuge 222, também conhecido como carro blindado leve ou Leichter Panzerspielwagen, foi um dos veículos de reconhecimento mais importantes da Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial. Esse carro blindado, desenvolvido pela siderúrgica Weser-Hutter no ano de 1935, foi um desenvolvimento adicional no modelo Sonderkraftfahrzeuge 221, com melhor armamento e proteção de armadura. O veículo entrou em serviço na Wehrmacht em 1936. Sua principal finalidade era o reconhecimento, a escolta de comboios e o desempenho de funções de comunicação graças a uma estação de rádio com antena de corrimão. O SD-KFZ-222 recebeu casco blindado, com blindagem frontal de até 14,5 mm e blindagem lateral de 8 mm, que fornecia proteção contra fogo de armas leves. Ao mesmo tempo, a torre era completamente coberta pelas laterais, porém aberta no topo, sendo vulnerável a projéteis e fragmentos de artilharia. O armamento do SD-KFZ-222 consistia em um canhão automático, Kampfwagenkanone 30 de 20 mm e uma metralhadora Maschinengewehr 34 de 7,92 mm, tornando-o bastante eficaz contra alvos com blindagem leve e infantaria. Era composto com rodas 4x4. Um desses modelos era projetado a partir do chassi do veículo pesado Reuss 8 V8 de 8 cilindros, com potência de 80 cavalos, que permitia atingir velocidades de até 80 km por hora em rodovias e cerca de 40 km por hora em terrenos irregulares. Leve, esse veículo progredia rapidamente na estrada, porém não era tão ágil fora das trilhas. Ele operava mais como um veículo de ligação do que um veículo de reconhecimento de combate. Um dispositivo de rede antigranada que protegia sua torre, que não era coberta. Esse veículo participou da Batalha da Normandia no âmbito de missões de inteligência, escoltas de comboios ou transporte de autoridades. O comprimento era de 4,80 metros, largura de 1,95 metros, altura de 1,70 metros, peso de 4 toneladas, alcance operacional de 300 km e uma tripulação de 3 pessoas. Foram produzidas aproximadamente 1.800 unidades. O Sonderkraftfahrzeuge 234 foi um excelente projeto que possuía grande mobilidade, além de uma variedade de sistemas de armas que geravam grande flexibilidade tática e proteção suficiente para cumprir suas funções de reconhecimento. O SD-KFZ-234 descendia de carros blindados alemães anteriores, que tiveram um desempenho excelente desde a invasão da Polônia. Uma razão para a excelência dos carros blindados alemães durante a Segunda Guerra Mundial foi a longa associação da Wehrmacht com plataformas blindadas sobre rodas, e isso foi resultado dos termos do Tratado de Versalhes. Com o exército alemão proibindo quaisquer tanques ou veículos de esteira, o Estado-Maior alemão se voltou para carros blindados, logo no início para muitas finalidades, com essa pesquisa e desenvolvimento começando logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. As primeiras campanhas na Polônia e no Ocidente mostraram que a fé alemã em carros blindados com plataformas de eixos duplos e múltiplos desempenharam excelente função como veículos de reconhecimento, particularmente apreciados por serem potentes e rápidos. Em agosto de 1940, o Estado-Maior alemão iniciou um projeto para um novo design de um carro blindado, multi-eixos, que era semelhante em design a veículos anteriores, como o Sonderkraftfahrzeuge 231, mas com blindagem mais espessa que também funcionava como chassi do veículo. As capacidades gerais deveriam ser aumentadas, e ele foi projetado com ambientes tropicais. O armamento seria um Kampfwagenkanone 38 de 2 cm, embora várias armas fossem usadas. O projeto foi entregue a um conglomerado de fabricantes de automóveis alemães e os primeiros protótipos começaram a ser montados. Os testes do primeiro protótipo começaram em julho de 1942, porém sérios problemas de vibração causados pela primeira escolha de motor fizeram com que ele fosse substituído por um novo motor diesel refrigerado a ar, já que o projeto também foi concebido para operar em um ambiente tropical. O design final exibia um veículo de 8 rodas e 4 eixos, com todas as rodas tendo direção e potência, proporcionando grande mobilidade.
O veículo tinha uma posição de motorista em cada extremidade do compartimento da tripulação, o que permitiu que ele fosse rapidamente conduzido para fora do perigo em alta velocidade, sem ter que se virar e se expor a fogo hostil. Os dois primeiros modelos tinham torres giratórias, montando um canhão de 5 cm ou um canhão automático de 2 cm, enquanto os dois modelos finais substituíram as torres por superestruturas abertas. Isso era necessário, pois essas variantes eram equipadas com canhões de 7,5 cm de cano curto e longo, que não podiam ser disparados com segurança de uma torre giratória. O CD-KFZ-234 era um projeto espaçoso e era apreciado por suas tripulações por sua habitabilidade e eficiência operacional. Porém, o veículo era tão compacto quanto possível em relação à sua missão primária, de reconhecimento blindado. O casco tinha 5,9 metros de comprimento, 2,3 metros de largura e de 2,1 a 2,4 metros de altura. Totalmente carregado para combate, pesava de 11 a 12 toneladas e tinha uma tripulação de 4 pessoas, comandante, artilheiro, motorista e carregador, que era também motorista reverso. A fenda da divisão do motorista traseiro da parte de trás do compartimento de combate, no exemplo do The Tank Museum, o CDKFZ-234 tinha 6 marchas para frente e para trás. Isso significava que ele podia dirigir tão facilmente para trás quanto para frente. Ele tinha uma blindagem variando de 9 a 30 mm, de blindagem homogênea, laminada e endurecida na face, com a blindagem mais espessa protegendo o arco frontal do veículo. Ele era movido por um motor a diesel Tatra 103 V12 refrigerado a ar exclusivo, o único veículo de combate alemão a ter esse motor, já que a plataforma era destinada para uso em climas tropicais ou quentes. Esse motor deslocava quase 15 litros de 220 cavalos. A velocidade máxima era de 80 km por hora em superfícies planas e um alcance de 1.000 km na estrada. Ele também podia atravessar 600 km em um terreno acidentado. Todas as rodas recebiam potência e eram suspensas e direcionadas individualmente com suspensão de braços duplos, um feito impressionante. O CD-KFZ-234 foi, em muitos aspectos, o melhor carro blindado da guerra, bem protegido para sua função, altamente móvel e fortemente armado. Porém, sua introdução tardia em serviço, quando a maré da guerra se voltava contra a Alemanha e as produções modestas de todas as variantes garantiram que esse magnífico veículo de combate nunca realmente cumprisse sua promessa conceitual. O CDKFZ-234 veio em 4 variantes durante sua produção de 1943 até o fim das hostilidades, em um total de 478 exemplares. Todas as variantes do CDKFZ-234 foram encontradas pelos aliados em ambas as frentes no teatro de operações europeu. O Sonderkraftfahrzeug 6, ou Veículo Motorizado Especial 6, foi um veículo meia-lagarta alemão da Segunda Guerra Mundial. Principal motor do obus LE FH-18 de 10,5 cm, fabricado pela Bussen NAG, Mercedes-Benz e BMM, no início de 1936. O SDKFZ-6 foi usado como fornecedor e transportador de tropas e declinou para variantes armadas e blindadas, como o tanque Flak 36 Auffahrgestell Zugkraftwagen, de 5 toneladas 37 mm, e o tanque FK-200-696. A versão do SDKFZ-6 tinha 7 eixos suspensos por barras de torção, 3 rodas externas, 4 rodas internas no esquema intercalado. O último eixo agia como tensor de esteira. Durante o desenvolvimento, o uso do CDKFZ-6 foi planejado para as unidades de engenharia e artilharia do Exército. Várias modificações foram feitas no chassi e um novo motor adotado, até que o motor final foi escolhido. A responsabilidade pelo desenvolvimento transferido para a Bussen NAG, sendo uma decisão de fabricação, pois essa última poderia fornecer a produção esperada para o Exército. O CDKFZ-6 era um típico semi-lagarta alemão, com um chassi de estrutura de escada, motor na frente e transmissão para as rodas dentadas de transmissão no início da seção de esteiras do chassi para a traseira. As rodas dianteiras não eram tracionadas de forma alguma e eram usadas apenas para a direção. A tração era toda feita pelas esteiras, permitindo a característica off-road necessária para um semi-lagarta.
O mesmo sistema era usado por toda a gama de tais veículos. Seu peso total, dependendo de seu uso e modificações, era de 8,8 a 9 toneladas, embora houvesse versões blindadas e armadas, como o caçador de tanques 6/3, que atingiam 12 toneladas. No capô dianteiro foi instalado um motor, o Maybach NL38 TR Special, mais tarde substituído na produção pelos mais potentes NL38 TUC e NL54 Tucrum. Eram todos modelos de 6 cilindros em linha, que deslocavam dependendo das respectivas versões 3.791 litros ou 5.420 litros, para uma saída final de 100 a 150 cavalos no NL54 Tucrum. Classificados como médios, esses veículos tinham uma plataforma traseira de 5 toneladas, qualquer que fosse a versão. O motor era iniciado por um sistema de ignição Bosch BJH 1.4x12, mais tarde substituído pelo Magneto BJH 1.4x12 para a produção tardia, já nos anos finais da guerra. O motor foi acoplado a um único carburador, Solex JFF42. Na Segunda Guerra Mundial, com o NL54 Tucrum, eram 2 Solex JFF42 para um sistema off-road de tiragem dupla. O consumo do motor era de 50 a 60 litros a cada 100 km e 90 litros quando estava fora da estrada. O alcance era de 300 km na estrada e 130 fora da estrada, mas é claro que usá-los em estradas não era recomendado devido às vibrações excessivas. A velocidade máxima em piso plano foi no máximo de 55 km por hora. Em todos os outros veículos de meia lagarta, esses veículos trocaram a velocidade por melhores características off-road. As superestruturas para suas duas tarefas básicas variavam, para transportar equipes grandes ou menores em beliches, dependendo se eram engenheiros ou equipes de artilharia, que incluíram áreas de armazenamento especialmente feitas para as munições, em espera atrás de portas fechadas. O CDKFZ-6 foi o primeiro a realmente empilhar beliches transversalmente, em vez de assentos, permitindo mais assentos potenciais. Nada menos que 4 beliches foram arranjados, o primeiro parado onde o assento do motorista começava, mas grande o suficiente para carregar 2 homens lado a lado. Isso totalizava 12 assentos, mas na realidade foi empurrado para 16. O veículo de artilharia tinha menos assentos, tendo um beliche faltando na parte traseira, substituído pelo depósito de munição. À medida que a guerra avançava, o CDKFZ foi planejado como um veículo de reboque para o PAC-43 de 8,8 centímetros. Seu peso era de 9 toneladas, comprimento de 6,325 metros, largura de 2,2 metros, altura de 2,48 metros. Equipe de 2 pessoas, motorista e copiloto, mais 14 soldados como passageiros. Motor Maybach HL54 Tucrum, de 115 cavalos, velocidade máxima de 50 km por hora e alcance máximo de 300 km na estrada. Foram produzidas 3.600 unidades. O CDKFZ-6 certamente não foi o semi-lagarto alemão mais comum da guerra. Era caro e pequeno, e foi substituído em grande parte em 1943 pelo SDKFZ-7, ou Sonderkraftfahrzeug 7. Em 1939, a Inspetoria de Tropas Motorizadas solicitou um pequeno semi-lagarta blindado para executar missões auxiliares enquanto acompanhava tanques na ofensiva. Eles seriam usados principalmente para reconhecimento, como QGIs móveis, comando, veículos de rádio e como veículos de observação avançados. Eles só podiam transportar um Hypergruppe, ou seja, meio pelotão, ou seção de batedores, e, portanto, seu tamanho era menor em comparação ao SDKFZ-251 Hanomag, ou Sonderkraftfahrzeug 251, que estava em desenvolvimento. A DMAG era reconhecida na época por sua expertise com semi-lagartas muito pequenas, tendo já desenvolvido o SDKFZ-10, ou Sonderkraftfahrzeug SEM. Esse veículo versátil foi recentemente aceito em serviço, e 12.000 foram construídos até 1945. Junto com a DMAG, a Bussen NAG foi escolhida para projetar a carroceria blindada inclinada leve. O novo veículo foi nomeado Leichter Gepanzerter Mannschaftstransportwagen para transporte de tropas blindadas leves, ou Sonderkraftfahrzeug 250, ou SDKFZ 250.
Esse veículo foi baseado no chassi D7 do SDKF-Z10, construído pela Demag, usando as mesmas esteiras, rodas dentadas intercaladas e rodas dentadas de transmissão. No entanto, foi encurtado por um par de rodas dentadas. O eixo dianteiro era semelhante e era usado para a direção. Nessa base ligeiramente encurtada, com uma nova carroceria blindada, o novo chassi foi designado D7P e cada componente foi feito sob medida para ele. Em vez de uma maior semelhança com o SDKF-Z10, a parte superior e inferior da carroceria foram inclinadas ao longo de uma longa crista que sobe do capô do motor e reverte no meio do compartimento da tripulação, inclinando-se para baixo na parte traseira. Isso deu um casco de 3 facetas, relativamente mais fácil de construir do que projetos mais complicados, embora ainda otimizado para a deflexão de balas, pois o ângulo superior era de cerca de 35 graus. O ângulo inferior era de 30 graus, enquanto as placas traseiras eram anguladas para 17 graus e 45 graus. Enquanto as laterais e as placas traseiras tinham 8 mm de espessura, a blindagem frontal tinha 10 mm em ângulo de 30 graus na superestrutura e 14,5 mm em 12 graus para o casco, placas do radiador e capô do motor. Os paralamas da esteira tinham cerca de 2/3 do comprimento total do veículo e suportavam peças de reposição e equipamentos de ferramentas. O motor escolhido foi o mesmo Maybach, de 6 cilindros refrigerado a água, 4,17 litros, HL42 TRKM. A gasolina era servido por uma transmissão pré-seletora semiautomática Maybach SRG, com 7 marchas à frente e 3 à ré. A embreagem agia como um interruptor de troca de marchas. A velocidade máxima observada em testes em terreno plano era superior a 75 km por hora, porém na prática o motorista era instruído a não exceder 65 km por hora. Tanto as rodas dianteiras quanto as esteiras eram usadas para a direção. Os freios das esteiras eram acionados correspondentemente quando as rodas eram giradas o suficiente. As rodas duplas, sobrepostas e intercaladas eram montadas em braços de torção. As rodas traseiras agiam como tensores. As rodas do eixo dianteiro eram suspensas por molas de lâmina e amortecedores. O compartimento de direção ficava aproximadamente na metade no meio do casco e não era separado do compartimento traseiro, que era aberto. O motorista e o copiloto tinham blocos de visão lateral e painéis articulados dianteiros com persianas blindadas. O teto do motorista geralmente era equipado com um suporte de anel para uma submetralhadora Maschinengewehr F-35 blindada. Um suporte de pino também podia ser instalado na parte traseira para uma Maschinengewehr F-35 ou até mesmo MG-34, usada para a defesa AA. Durante o curso da guerra, muitos armamentos foram testados e montados em variantes especializadas. O SDKF-Z-250 foi construído durante a guerra, começando em meados de 1941, depois que a pré-série foi testada com sucesso. A produção durou até os últimos dias da guerra, na T-MAG, o chassi, na Bussen NAG, o corpo e as peças, mas também na MVC e Adlaveka para peças. Um total de 6.628 veículos foram entregues e modificados para uma ampla variedade de tarefas, comparáveis ao onipresente Hanomag. O tamanho era uma limitação para essas adaptações, mas o veículo era muito ágil. Era também o único half-track em serviço alemão com um casco, e não apenas uma estrutura simples. Além disso, ele era bastante robusto. Depois de outubro de 1943, a produção foi racionalizada e acelerada, com mais fornecedores envolvidos e muitas simplificações no design. Esse novo modelo era simplesmente chamado de Neuheit, ou Nova Arte, que consistia em uma carroceria menos trabalhosa, com fendas simples, em vez de blocos de visão, placas blindadas mais retas e apenas 9 placas montadas. Havia também menos peças no geral, e o casco era caracterizado externamente por caixas de armazenamento permanentes colocadas ao longo das laterais. O CDKF-Z-250 era confiável, tinha excelentes capacidades de cross-country e oferecia uma boa proteção contra fogo de armas pequenas e estilhaços. Mas era caro de fabricar e apertado por dentro. No entanto, foi produzido em quantidades crescentes em 1944, graças à simplificada Neuheit, que foi usada até a capitulação da Alemanha.
O peso era de 5,8 toneladas, equipe de 2 pessoas, motorista e copiloto mais 4 assentos. Motor Maybach 6 cilindros refrigerado a água. Velocidade máxima, 76 km por hora. Alcance máximo dentro da estrada de 320 km e fora da estrada de 200 km. Armamento, 1 ou 2 unidades de Maschinengewehr Fünfdreißig de 7,92 mm, com 1.500 cartuchos. Armadura de 5,5 a 14 mm. O Sonderkraftfahrzeug 251, ou SDKF-251, começou simplesmente como uma versão blindada do trator de artilharia Semi-Lagarta, Sonderkraftfahrzeug F, ou SDKF-11. A Semi-Lagarta foi uma das várias soluções dadas ao problema das baixas capacidades off-road de caminhões e veículos para fins especiais associados. O SDKF-11 foi projetado em 1938 pela Hanomag e foi o principal motor do obus LEFH, ou LIEFA, de 105 mm, e do Flak 43, ou Flak 43, de 37 mm. Essa empresa foi a escolha natural para cumprir a próxima especificação Waffenamt, que solicitava um veículo blindado capaz de transportar uma seção de Panzergrenadiers e seus equipamentos para acompanhar as divisões Panzer. Cada corpo de infantaria mecanizada alemã deveria ser equipado com 100 delas. A proteção dada tinha que ser suficiente contra fogo de armas pequenas e estilhaços de artilharia. E o armamento deveria compreender 2 metralhadoras MG-34 ou Maschinengewehr Fünfdreißig para defesa e suporte direto. Na nomenclatura alemã era classificado como Mittlerer Schützenpanzerwagen, ou veículo blindado de assalto médio. Com o SDKF-Z251 foi produzido pelo mesmo fabricante do SDKF-Z11. A escolha natural foi usar o chassi HL-KL5 como base sobre a qual uma estrutura mais forte, suportando os painéis blindados, fosse construída. Após alguns esboços, a blindagem inclinada caracterizava o tipo de protótipo anterior, Selbstfallfette L-40, de 7,5 cm, feito pela Hansa Lloyd, em 1937. Essa foi uma escolha arriscada em termos de armazenamento eficiente e facilidade de produção. Porém, a ideia por trás era direta. A inclinação significava que qualquer bala ou estilhaço tinha que viajar por mais da placa, mantendo o peso baixo. A blindagem protegia todo o comprimento do motor, radiador, motorista e o compartimento traseiro superior aberto. Tinha 14,5 mm de espessura, com uma inclinação de 14 graus no nariz, 10 mm e ângulo de 80 graus para o glacis, ou seja, a tampa do motor, 8 mm e ângulo de 35 graus para os painéis laterais e traseiros, e apenas 6 mm para o fundo plano. O casco era inteiramente soldado, com seções pré-fabricadas. A configuração de topo aberto permitia uma maior consciência da situação e permitia um melhor ângulo e arco de tiro para as metralhadoras. O corpo era composto de 2 seções principais, a capota frontal e o compartimento de passageiros, de topo aberto traseiro. Essas 2 seções eram feitas de placas de aço soldadas e rebitadas ao chassi base. Elas eram unidas por rebitagem, os reforços sendo localizados atrás do compartimento do motorista. Essa disposição, associada à resistência inicial do chassi do veículo, fornecia rigidez excepcional. O motor era o mesmo Maybach TUC RM HL42 do SDKF-Z11. Era um motor a gasolina de 6 cilindros, 4 tempos, refrigerado a água com ignição magnética. A direção era feita usando o eixo dianteiro, como um raio de giro de 11 metros. O CDKF-Z251 tinha capacidade de carga útil de 1,5 toneladas e uma capacidade de reboque de 2,7 toneladas. O que significava que o PAC-36 ou um canhão automático AA de 20 mm poderiam ser transportados. A tripulação normal era de 12 pessoas, incluindo o motorista, o comandante do pelotão e 10 Panzergrenadiers e seus equipamentos. O SDKF-Z251 foi visto como uma melhoria real para a mobilidade da infantaria e acrescentou peso à doutrina de usar infantaria motorizada para acompanhar os tanques. Também era uma ferramenta de propaganda bem conhecida nos cinejornais, o que levou a maioria dos alemães a pensar que a maior parte da infantaria alemã era transportada por esses veículos blindados. Porém, a realidade não poderia estar mais longe da verdade. Devido ao seu custo e produção lenta, esses veículos foram alocados apenas para alguns pelotões Panzergrenadier.
no caso, as elites especializadas dentro da infantaria, e apenas anexados às Panzerdivision, mais bem equipadas. Em setembro de 1939, apenas a primeira Panzerdivision estava parcialmente equipada com esses veículos. No início da campanha ocidental, em maio de 1940, talvez 5 Panzerdivision também estivessem parcialmente equipadas. O CDKFZ 251 viu ação no norte da África, em números limitados, já que apenas 2 Panzerdivision estavam envolvidas. Não havia uma versão tropicalizada real, apenas modificações tardias no campo. O compartimento traseiro podia ficar incrivelmente quente no sol escaldante dessa região, e as escotilhas do motor eram todas abertas para aumentar o resfriamento do ar durante o movimento. A maior parte das variantes A, B e C viu ação nos Balcãs, na Grécia e na Rússia, no verão de 1941. Naquela época, a maioria das Panzerdivision estavam equipados com este veículo, pelo menos parcialmente. Menos de milhares estavam disponíveis ao mesmo tempo para a Operação Barbarossa. A produção aumentou mais tarde, mas, ao mesmo tempo, mais e mais foram convertidos para veículos de apoio para fins especiais. Na Rússia, a situação local ditou muitas conversões para os engenheiros vinculados às Panzerdivision. Na verdade, se apenas 23 versões principais eram oficialmente conhecidas pela Waffenamt, provavelmente houve inúmeras modificações no campo, testemunhadas em fotos mostrando veículos usando armas estrangeiras capturadas, usando antenas não convencionais ou conversões improvisadas como veículos de comando e observação. Na Rússia, as condições de inverno significavam que o motor nem sempre tinha um bom desempenho, ou mesmo não dava partida, e todas as peças de borracha tinham tendência a rachar e se desfazer sob o frio extremo. A mobilidade era geralmente excelente, porém a lama espessa e pegajosa das chuvas da primavera e do verão obstruíam as rodas intercaladas e então solidificava. O peso total era de 7,81 toneladas. Equipe de 2 pessoas, comandante e motorista, e mais 10 soldados. Motor Maybach HL42 de 6 cilindros, com 100 cavalos. Suspensão, braços de torção de meia lagarta, rodas intercaladas. Velocidade máxima de 53 km por hora, alcance máximo de 300 km. Armamento, 2 metralhadoras Rheinmetall, Maschinengewehr 34, ou até mesmo Maschinengewehr 42, no caso MG-42. Armadura de 6 a 14 mm. Foram produzidas 15.252 unidades desse veículo. A conclusão que chegamos é que os veículos de combate alemães eram impecáveis, porém com o fim da guerra se aproximando e a guerra virando para o lado dos aliados, as quantidades foram reduzidas. Devido a poucas versões de alguns países envolvidos, estarei finalizando esse quadro. No próximo episódio vocês irão votar e escolher o quadro da próxima semana. Sendo assim, conto com vocês. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.